Isso aí, bora lá então. Fala, meus toredas, bom dia, não sei que hora que a cara tá assistindo. Fala, meus toredas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Toreda Cast. Esse é o nosso episódio número 30, já são 30 semanas trazendo conteúdo valioso aqui para vocês e a gente com certeza fica muito feliz em poder ajudar. Obrigado, Eliane, pela sua presença, seja bem-vinda. 3.0 então? 3.0. Uau! Tá quase combinando com a minha idade. Show! De 18 anos. Ah, sim. Em cada perna. Em cada perna. É isso aí, gente. Bom, hoje a gente vai falar sobre mundo de investimentos. Mundo de investimentos. Negócios em geral. Negócios em geral. E cuidados para seu negócio cada vez mais ficar ainda melhor. Entendi. Você preparou essas perguntas com muito carinho, né? Pelo jeito só tem pergunta difícil aqui pra gente responder hoje. Não, difícil não. Não, legal, mas vamos pegar um pouquinho nessa parte da macroeconomia, né? Sim. Quais os cuidados que o investidor precisa ter nesse momento caótico que estamos vivendo. Tem gente que nem sabe que é um momento caótico, mas vai ficar sabendo hoje. É aquela questão, né? Caóticos para a maioria, mas oportunidade para outros. Sim, é aprendizado. Sempre a gente tem que ver oportunidade, né? Com certeza. E porque tem aquela máxima, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Então a gente tem que escolher. Isso aí. Ser o vendedor de lenço sempre, né? Porque não adianta chorar. Não adianta chorar, não adianta lamentar. A vida tá aí, ela acontece e a cada dia você tem uma surpresa e tem que estar preparado, como a gente falou no episódio anterior. E toda né? tempestade também termina. Sim. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso aí, estamos aqui. O que você preparou pra gente, Eliane? Qual seria a primeira questão a tratarmos então, desse hoje episódio? nós vamos falar, né, porque vem final do ano, a gente tem visto uma movimentação aí, apesar do cenário ser desfavorável em alguns pontos, a gente também vê que tem uma certa movimentação. Porque todo final de ano a gente vê mercado, expectativas, ofertas de empregos, a gente começa a ver surgindo. Então eu queria que você falasse aí, Rodrigo, para nossa galera aí, né, os toredas, como que está o mundo de investimentos no geral? Legal. Bom, vamos trabalhar alguns pontos, né? O mundo de investimentos ele é bem amplo, vamos tentar funilar aqui para o que a gente faz, que é a renda variável, mas vamos falar um pouquinho também de renda fixa. Isso, renda fixa e variável, né? Isso. Então, olha só, a gente tem vários episódios aqui que fala sobre a diferença entre a pessoa ser trader e ser investidor. Sim. Né? Que o investidor ele terceiriza ali as suas operações e não tem aquele hábito de ficar fazendo operações dentro do mercado de day trade, swing trade e tudo mais, né? Não necessariamente precisa ser um especialista, Não necessariamente precisa ser um especialista, pode terceirizar e fazer investimentos, né? Então vamos lá, primeiros cuidados que a gente precisa ter para quem trabalha no mercado de renda variável é que hoje o cenário não está muito bom, ok? Por conta da guerra. Esse é o principal fator, tá? A guerra, ela vem derivando vários problemas aos outros países, o que acaba causando um impacto na economia geral, principalmente no nosso mercado que a gente trabalha, né? Principalmente nos Estados Unidos, ok? Que é a potência mundial. Então, os Estados Unidos mandam no mundo e é isso que a gente precisa entender, tá? Então, entender um pouquinho dos... a China, a Rússia, né? Então, assim, entender um pouquinho dos fundamentos da macroeconomia vai te ajudar a tomar devidas providências aí, a não colocar o seu capital em risco, que inclusive me custou caro esse ano, né? Por não estar acompanhando muito a macroeconomia, não estar acompanhando fundamentalismo, ficar vidrado ali só em gráfico, em padrão técnico, isso me custou caro esse ano, nos causaram grandes percas. Então, hoje, no cenário que a gente está vivendo, o estudo fundamental, o estudo da macroeconomia, entender o que está se passando no mundo, vai ser de extrema importância para o investidor e também para o empreendedor, que ele precisa entender o que está acontecendo, tanto no nosso país quanto lá fora, né? Então, assim, hoje o mercado de renda variável, como a gente sempre falava nos nossos episódios, né? Você pode buscar um lucro aí de 5% a 15% ao mês, né? Dentro do mercado Forex e tudo mais. Isso era um mercado, isso era uma rentabilidade que a gente buscava com muita segurança. Porém, hoje, no cenário que a gente está vivendo, buscar de 5% a 15% já não está sendo mais algo tão seguro, por conta da volatilidade que o mercado se encontra. Um pouco mais desafiador, né? Exatamente. Por isso que a renda fixa ganhou muito poder nesse ano.
Porque, por exemplo, a renda fixa hoje você consegue encontrar vários fundos, ou fundos não, na verdade, vários títulos que você consegue receber aí 1% ao mês, né? Com muita segurança, porque ele é fixado, né? Agora, se você busca 1% na renda variável, ele vai te trazer muito mais, uns riscos muito maiores. Então, o que o investidor tem que entender? Que hoje a renda fixa, ela te traz a segurança, 1% ao mês, que a renda variável não vai conseguir te trazer mais, por conta do cenário que a gente está vivendo, tá? E aí você me pergunta assim, Rodrigo, beleza, mas o que ocasiona isso? Né? Então, a gente precisa entender essa parte da macroeconomia. O que acontece? No Brasil, por exemplo, a gente está com a taxa de juros elevada, 13% ao ano, né? E o que acontece? Isso abre um leque para os investidores, tanto do país quanto de fora, aplicarem grana aqui no nosso país. Sim. Tá? Então, ou seja, para os investidores isso acaba sendo vantajoso, mas para o consumidor não, para a população não. Por quê? Porque a inflação também está lá em cima. Sim. Então, isso diminui o seu poder de compra, principalmente se você for financiar algo, pegar o dinheiro emprestado no banco, você vai pagar mais juros. Por quê? Porque o banco está repassando esses juros para os investidores. Sim. Entende? Então, a gente precisa se atentar a essa parte. E nos Estados Unidos... a gente sente muito isso, né? Quando a gente vai no supermercado, vai abastecer, a gente percebe, né? O quanto que a gente enchia um tanque ou fazia o carrinho do supermercado. Sim. E hoje quanto fica? É uma sacolinha. Você encheu um carrinho, hoje você enche uma sacolinha. Então, assim, ó, em questão fator de retorno e risco, hoje a renda fixa está muito melhor que a renda variável. A renda variável ela te pode trazer ganhos explosivos, só que o risco que você vai correr está muito grande, por conta dessa alta volatilidade, dessa indecisão econômica que a gente vem vivendo, né? Isso a gente está falando um pouquinho aqui no Brasil, mas falando do mercado Forex agora, nos Estados Unidos, aconteceu a mesma coisa. Por conta da guerra, a inflação aumentou muito, né? Eu, inclusive, fiz alguns números aqui, depois eu vou passar para vocês. Inflação aumentou muito, ok? O que os Estados Unidos têm que fazer para controlar a inflação? Aumentar a taxa de juros. Aumenta a taxa de juros, causa alta volatilidade no mercado. Tá? Então, só para vocês terem ideia, ó, vamos falar um pouquinho de Brasil. No Brasil... Aí, só para, assim, quando a gente fala que impacta, né, lá fora impacta aqui, por quê? Porque nós dependemos, né, da economia mundial. Sim. Por exemplo, quantas coisas nós exportamos ou importamos de fora, né? Isso tudo impacta. A China mesmo... É fácil de entender. Brasil, terceiro mundo. Sim. Estados Unidos, primeiro mundo. Sim. Pronto. É isso aí. E a gente acaba aqui sofrendo tudo isso porque nós dependemos muito, né? Também. Sim. Só para você ter ideia, ó, em janeiro de 2021, ok? Pouquinho... Logo quando começou a pandemia, né? Foi 2021 ou foi 2020? Tá, então aqui já foi depois. Mas só para você ter ideia. A taxa de juros em janeiro de 2021 no Brasil era de 2% ao ano. Ou seja, era muito fácil você fazer um financiamento de um carro, de uma casa, pegar empréstimo no banco, né? Só que hoje está 13,75%. E, consequentemente, a inflação também era muito menor, né? Isso. A inflação era 4,52%. Hoje ela se encontra em 8,73%, ou seja, praticamente o dobro. Porém, o pico foi em maio, né, de 2022, que bateu 12%, tá, a inflação. Nossa. Então, ou seja, para controlar a inflação, o que o Brasil faz? Aumenta a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, atrai os investidores para a renda fixa, para os títulos, porém tira o poder do consumidor. Porque os produtos ficam mais caros e os empréstimos, os financiamentos também ficam muito mais caros. Deixa de movimentar a economia, né? Exato. Porque deixa de comprar, deixa de financiar, deixa de tomar emprestado. Isso. Então, ou seja, o poder de compra. Aí tem os dois lados da moeda. A pessoa que quer ser investidor tem uma ótima oportunidade ali. Só que para o empreendedor, isso já pode ser algo catastrófico. Porque se a pessoa não consegue comprar, diminui as vendas e aí vai aquela cadeia, né? Tem o produtor, tem a metalúrgica, vai fornecendo um para outro, enfim. Deixa de contratar, mais impostos. Menos gente ganhando salário. Exatamente. Né? Então, ou seja, aí a gente vê a situação de oportunidades. E o planejamento que você falou por ano que vem. Cara, se a gente sabe que está ruim, porém o investimento em renda fixa está bom. Então, o que você faz? Eu vou investir em renda fixa e vou tomar cuidado aqui com os meus gastos, vou economizar dinheiro, porque a situação está ruim, mas pode piorar.
Taxa de juros já estão cogitando em aumentar para 14%. Inflação, será que vai conseguir diminuir? Difícil saber. É época de eleição. Então, tudo isso nos traz uma instabilidade muito grande para 2023. Porém, você pode aproveitar a oportunidade de fazer um investimento numa renda fixa. Tá? Agora, a renda variável, aí a gente já tem também alta volatilidade por conta da economia nos Estados Unidos. Só para você ter ideia, terça-feira agora, né? A gente está gravando esse episódio, hoje é quinta, Sim. mas na terça-feira agora saiu os dados da inflação nos Estados Unidos, ok? O S&P 500, que é a maior bolsa de valores do mundo, geralmente ela tem uma variação de 1 a 2% ao dia. Ela despencou 6,5% em 20 minutos. Nossa, por conta de uma notícia. Por conta de uma notícia, da inflação. Por que que isso ocorre, Rodrigo? Aí é fácil de a gente entender. Os Estados Unidos, agora os dados dos Estados Unidos, a inflação nos Estados Unidos em janeiro de 2021 era de 1,3%. Em julho de 2022, ela aumentou para 9,1%. Ou seja, praticamente 9 vezes. Sim. E agora eles conseguiram reduzir um pouquinho em agosto, né, para 8,3%. Para que os Estados Unidos consigam combater a inflação, o que eles fazem? Adotam a estratégia de aumentar a taxa de juros. Que acontece a mesma coisa que está acontecendo no Brasil, que aí diminui o poder de compra, porém fica mais difícil da pessoa conseguir o empréstimo, mas atrai os investidores. Por quê? Qual que é a moeda da potência mundial? É o dólar. Se o dólar, aí vamos aos números de novo. O dólar tinha uma taxa de juros em janeiro de 2021 de 0,25% ao ano. Olha a diferença para o Brasil, né? De 0,25% ao ano. Hoje está em 2,5%, ou seja, eles aumentaram praticamente 10 vezes a taxa de juros. E agora está se cogitando em ir para 3,50% a taxa de juros, ok? Então, isso traz o que para os investidores? O interesse em comprar dólar. Valoriza o dólar, causa alta volatilidade e aí derruba as bolsas. Enfim, então tudo Deixa isso... de investir em outros ativos variáveis. Exato. Né? A gente está sofrendo muito com o ouro hoje, porque o ouro é um dos ativos que eu mais gosto de negociar no mercado Forex, né? Então, só trazendo os pontos aqui certinho, porque senão tem a galera bobona e tá falando que ouro é Forex. Ouro não é Forex, ouro é commodity. Porém, a corretora que a gente atua disponibiliza o ouro para a gente negociar, tá? Sim. Então, no nosso mercado, eu gosto particularmente de negociar muito ouro, ok? Quando aconteceu a guerra, estourou a guerra, o que aconteceu? O ouro ele virou a moeda de refúgio, porque trouxe incerteza para o mundo inteiro, visto que a Rússia exporta muitas commodities para o mundo inteiro, aquela coisa toda. Então, o ouro ele disparou para cima, certo? Aí faz até um parênteses, porque o ouro, né? Aquilo que você sempre comenta aqui com a gente no escritório, o ouro é um mineral... É um mineral que ele é raro, limitado, né? Limitado, né? Ele é escasso, então um dia ele vai acabar. Isso, e por isso ele é o mais seguro, digamos assim, né? Isso. Porém, todavia, o ouro não rende juros. O ouro não rende juros, ele é correlacionado ao dólar, ok? Então, beleza, aconteceu a guerra, o ouro disparou para cima. Sim. Só que quando a guerra afetou de fato os Estados Unidos, que os Estados Unidos começou a aumentar a taxa de juros, o que os investidores começaram a visualizar? Opa, é melhor investir no ouro, que é um material que não me gera juros, ou é melhor investir no dólar, que é a potência mundial e está aumentando os juros e pode aumentar ainda mais? Sim. Então a galera foi investindo no dólar. O que derrubou o ouro começou a despencar. A gente precisa que vocês parem de investir no dólar e comecem a investir no ouro. Gente, os big players, por favor, me escutem. Os biggest. Então, ou seja, essa macroeconomia, né, essa instabilidade que a guerra trouxe, é lógico, a guerra é um dos fatores, mas é o fator principal. Né? Além disso, aí vem o Covid na China, tem outros fatores que influenciam a macroeconomia, política, agora inclusive no Brasil tem eleição e tudo mais. Só que o que está pegando mesmo é a guerra. Por conta tanto da Rússia quanto da Ucrânia serem grandiosos na exportação de minérios e commodities. E a guerra aí tá pegando porque envolve uma gigante, né? A Rússia. E aí tá aliada à China, né? Que também é outra gigante. Sim, então envolve, não é qualquer guerra, né? Isso. Então, cuidado. Você que vai investir na renda variável, por mais que a gente busque segurança, eu tô falando por mim, tá? Por mais que a gente busque segurança, tá muito difícil de operar dentro do mercado, de entender para onde o mercado vai. Aí tem um outro detalhe.
que é a recessão global. Se os Estados Unidos não conseguir controlar a inflação, mesmo aumentando a taxa de juros, vai vir uma recessão global. Se vir uma recessão global, o que a galera faz? Para de investir no dólar e vai para o ouro, que é uma moeda de refúgio. Então, só que a gente não sabe quando isso vai acontecer. É uma expectativa, né? Porque as pessoas falam assim, Rodrigo, mas beleza, se o ouro está descendo, por que a gente não começa a se posicionar para venda? Beleza? Aí vai acontecer o processo inverso da guerra, porque a guerra aconteceu e a gente se posicionou para compra. Só que aí do nada ele começou a despencar. Se eu começo a me posicionar para venda agora que o ouro já está muito barato, ou seja, eu vou vender ouro no fundo, né? Tipo assim, na mínima do preço, não faz sentido. Sim. Porque a hora que vir a recessão, o ouro vai estourar para cima. Mas por outro lado, quem, né, vê oportunidade de compra, uma hora ele vai subir. Exatamente. Se você tem margem, dá para comprar, né? O problema é que a nossa margem ficou um pouquinho enxugada por conta de toda a volatilidade, né? O ouro despencou 40 mil pontos dentro do mercado. Então é algo que eu particularmente nunca vi. Então, até pela série histórica, né? Isso. Se você pega, por exemplo, eu tenho 6 anos de experiência no mercado, eu nunca vi o que está acontecendo, isso já te dá um alerta de, cara, opa, o negócio está meio turbulento. Então, vai investir em renda variável, pode te trazer um bom retorno? Pode. Mas vai te trazer um risco enorme comparado a uma renda fixa, por exemplo. Top? Isso não significa que não devemos investir na renda variável. Qual é o segredo? Diversificar. Exato. Quem acertou? Acertei. E a gente fala isso aqui direto, né? Inclusive, essa semana eu conversei com um cliente nosso, ele já é cliente nosso, eu falei, Rodrigo, tem uma boa grana para aportar aqui e eu queria a sua opinião. Aí eu falei assim, cara, ter uma boa grana para aportar não é o problema é saber o quanto isso representa o seu capital. Se essa boa grana que você tem para aportar é tudo que você tem, tá errado, você não vai investir só no Toreda, porque, cara, pode dar ruim. Sim. Entende? Diversificar é a grande chave, né? Exatamente. Bom, e aí com relação a todo esse cenário, né, a gente vê como é que fica os negócios em geral, né? O que a gente tem de perspectiva, oportunidades, o que os empreendedores menores podem, né, como é que deve se comportar? É difícil a gente falar de todos os nichos, né? Cada nicho tem a sua particularidade. Então, eu acredito que assim, crise, ela sempre existiu, desde quando eu nasci eu escuto falar em crise. Sim. E o empreendedor não pode ter medo da crise, ele tem que estar preparado para ela, né? São duas situações diferentes. Agora, o que a gente tem que trazer de uma forma racional é que devido a toda essa visão macroeconômica, é que vai ter sim uma dificuldade maior na comercialização de produtos. Porém, a gente tem o final do ano, né? O cara não quer saber quanto ele está devendo por cartão de crédito, ele quer comprar mais. Até porque a maioria do assalariado, quem está assalariado tem o 13º, sim, né? Sim, então o 13º já está reservado para gastar. Mas enfim, se não fosse o final do ano, né? Vamos tirar esse parênteses que o final do ano talvez pode dar um up aí nas vendas, né? Mas se diminuir o poder de compra do consumidor, o que o consumidor faz? Não compra. Aí tem supérfluo, né? Isso. Aí tem outro detalhe. A gente tem duas ocasiões. Se, beleza, diminuiu vamos supor que diminuiu ali o poder de compra do consumidor, mas está fácil de pegar um empréstimo, é uma situação. Só que hoje já não está mais fácil. O juros está alto. O juros está alto. Então, aí fica mais difícil ainda do cara conseguir comprar. Então, eu acredito que isso pode atrapalhar um pouco das vendas, né? Só que existem negócios e negócios. Por exemplo, o cara não vai deixar de comer um arroz, um feijão, uma o que comida, é básico não tem jeito. Exato. Né? Agora, as coisas supérfluas, aí eu acredito que isso sim pode trazer um impacto negativo para o empreendedor e aí ele vai ter que pensar fora da caixinha uma maneira de aumentar suas vendas, né? Por isso que eu sempre falo que o digital, né, o marketing digital, o mundo do network ali, da internet e tal, ele pode fazer com que você escale as suas vendas caso você só venda no offline. Né? Então vai para o online, começa. Você vende roupa, tem uma loja? Cara, tem que ir para o online. Porque aí você consegue escalar, mandar para todo o Brasil e talvez essa escala te reforça ali a falta de venda que vai trazer no teu negócio caso essa macroeconomia ruim, nossa, esteja afetando. Aí então já entra os cuidados, né? Os cuidados que precisa ter para esse final de ano, porque acho que muita gente está com essa expectativa, né? Ficaram 2 anos lá da pandemia
muitos comércios fechados, restritos e tiveram que fechar as portas mesmo, trabalhar de porta fechada. E aí acho que cria muita expectativa vendo essa movimentação, né? A gente estava até comentando aqui que a gente vê que agora realmente já vivemos o normal. Até congestionamento, movimento nas ruas e as empresas que estavam em tempo parcial já estão em tempo integral. E aí eu acho que cabe esses cuidados, né? Eu acho que o cuidado é assim, é você olhar para um bom lado as oportunidades que o mercado de renda fixa, por exemplo, está te oferecendo, né? E olhar com cuidado extremo a renda variável. Então, fazer essa diversificação, isso falando no mundo de investimentos, né? Fazer essa diversificação ela é muito importante. E parar de buscar alavancagem alta. Né? Não adianta você querer fazer 30%, 40%, 50% de lucro no mês que vai dar ruim. Então, para a gente fazer 5% aqui está muito difícil. Esse mês mesmo, acredito que fecharemos negativo. Mas temos ainda, que dia que é hoje? Dia 15? Dia 15. Metade do mês ainda para recuperar a perquinha que a gente teve. Então, assim, tá tudo muito difícil, né? Então, inclusive, teve um fundo de investimento essa semana, não sei se você ficou sabendo, 500 milhões de dólares quebrou. A gente, assim, tem vivido coisas que não se tinha ideia, exatamente. né, da grandiosidade que teria uma guerra em tudo isso, né? Por isso a gente tem que tomar esse cuidado que o Rodrigo está dizendo. Aí ficar atento também à China e Taiwan, que está tendo um conflito lá. É um conflito já longo, mas a Rússia e a Ucrânia foi a mesma coisa. Veio um conflito já de tempos e tempos, ameaça daqui, ameaça dali, até que um dia realmente aconteceu. Então a gente tem que ficar atento, né? Eu acho que o maior conselho que eu poderia dar é não deixe de estudar sobre a macroeconomia, porque isso me custou caro. E quando eu falo caro, é porque foi caro mesmo. Então, a partir do momento que eu comecei a entender melhor a macroeconomia, eu comecei a tomar decisões melhores, né, a proteger os meus investimentos. É isso. Acho que... Top? Então tá bom. É um conteúdo mais pesado, mas é importante para que a gente realmente tenha essa clareza, né? Porque o mundo de investimentos, hoje mesmo, um cliente diz, conhece tal pessoa? Acompanho ele há um tempo aqui no Telegram e ele fala que consegue 8% e tal. A gente sempre orienta, cuidado, porque assim, não existe mágica. Não. Existe matemática, e a matemática é baseada em macroeconomia, tendências, né? Isso tudo tem que ser estudado e levado em consideração, porque ganhar muito todo mundo quer. Sim. Mas qual é o preço disso? É porque assim, quando o mercado está tranquilo, a gente usa o quê? Probabilidades gráficas para poder operar. A macroeconomia não influencia tanto, porque está tudo tranquilo, a inflação está controlada, a taxa de juros está de boa, então isso não causa volatilidade e não causa incerteza. Então a sua taxa de assertividade no mercado passa a ser absurdamente maior. A partir do momento que existe algo atípico, por exemplo, uma guerra, que eu estou com 31 anos, primeira vez que eu vejo acontecer isso, no mercado estou há 6, né? Então essa alta volatilidade nos causa o quê? Incerteza. Por quê? Eu não sei se os Estados Unidos vai aumentar a taxa de juros para 0,75, se vai aumentar para 1. Se aumentar para 0,75, vai causar um tipo de impacto. Se aumentar para 1, vai causar outro tipo de impacto. Só que a gente só fica sabendo quando, de fato, consuma a notícia. Porém, os big players, eles já sabem. Eles já antecipam esse movimento. E aí, se você acaba pegando um movimento contrário àquela decisão que impactou a economia, só para você ter ideia, vamos citar o que aconteceu essa semana. Os Estados Unidos ia soltar o relatório da inflação na terça-feira. Se eu não me engano, foi às 9h30 da manhã. Ok? Então a gente não tem como saber qual vai ser esse resultado. Ok? Na segunda-feira, estava todo mundo animado que os Estados Unidos ia conseguir. Porque assim, a inflação ela subiu de 1,3% para 9,1%. Então a ideia era, eles querem reduzir para pelo menos 2%, certo? Aumentando a taxa de juros, reduz a inflação, é o objetivo. Então, para essa notícia, para essa semana, a projeção era que os Estados Unidos conseguissem abaixar a inflação de 9 ponto alguma coisa para 8,3, se eu não me engano, 8,1. Eles conseguiram abaixar, só que não ao ponto que eles gostariam. Então, ou seja, o resultado foi insatisfatório ao esperado. O que isso trouxe a entender os investidores que vão aumentar ainda mais a taxa de juros. Aí o que os investidores fez? Investiu no dólar. Mantém no dólar.
Entende? Só que a gente só fica sabendo desse movimento depois. Então, a especulação anterior era, pô, os Estados Unidos vai conseguir bater a inflação que eles querem. Se os Estados Unidos conseguissem bater a inflação que eles gostariam, o investidor pensa o quê? Opa, então não vão aumentar tanto a taxa de juros. Não vai pro não dólar. Não vou pro dólar. Aí todo mundo, por exemplo, o ouro subindo. Segunda-feira estava lindo e maravilhoso. Eu estava com um sorriso aqui. Né? A hora que saiu a notícia, em 20 minutos, o ouro despencou 4.000 pontos. Entende? Então, ou seja, é incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. E a gente não sabe até quando vai a guerra. Até quando os Estados Unidos vão aumentar a taxa de juros ou não vai. Entende? Então, por exemplo, para o nosso mercado, Forex, os Estados Unidos manda na economia. Tá? Então, assim, vai investir no Brasil? Tem que ficar atento ao que está acontecendo no Brasil. Eleição, inflação, taxa de juros, vai subir? Não vai? Sim. Entende? Então, se você vai investir em renda variável, esteja atento a esses fatores para você não se frustrar, entrar em algo alavancado, porque a renda variável ela já é por si só alavancada, e se frustrar e perder dinheiro. Então aí fica a dica para quem quer investir, não basta só ter o dinheiro e querer investir, tem que estudar também, entender Exato. um pouquinho. Estar disposto a correr os riscos, esse é o principal fator. Exatamente. Porque nem sempre a gente vai ganhar. Tá é bom? Isso. Liane, obrigado a você pela sua audiência. Se você não é inscrito no canal, por favor, já clica no botãozinho inscrever-se, dá o seu like, compartilha com um amigo aí que está investindo, achando que vai ficar rico da noite pro dia, porque a gente aqui vai puxar a sua orelha e trazer o caminho real. E vai lá pro Instagram também. Vai pro Instagram. E lembrando, né, gente, só um recado importante. Não só eu, como diversos players do mercado, estão sendo bombardeados por fakes, né? Por criminosos que fazem estelionatário aí com os nossos perfis. Então, os caras criam um perfil fake, né? Compartilha os nossos conteúdos e fica chamando os seguidores para oferecer produtos fraudulentos. Sim. Então, olha só, meu perfil oficial é Rodrigo Toreda, não tem acento, não tem underline, é só escrever assim, ó, Rodrigo Toreda, diretão, beleza? Se aparecer Rodrigo Toreda aí com underline, com ponto, com a letra a mais, não sou eu, beleza? Então, fica atento. Inclusive, o link está aqui na descrição para você ter mais segurança ainda. Valeu, forte abraço, fiquem todos com Deus e um beijão no coração.